Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, como vocês já sabem, meu nome é Cássio, né? Estou aqui representando o Educase e na aula de hoje a gente vai continuar o assunto sobre estequiometria, mas hoje a gente vai tratar sobre uma parte importante da estequiometria que embasa ela, teoricamente, que são as chamadas leis das reações, né? Lembra que a gente falou um pouco sobre leis ponderais, né? Eu dei uma introduzida ali de leve na última aula sobre estequiometria. Então, hoje a gente vai falar um pouco mais sobre essas leis ponderais, explicando cada uma delas e como elas ajudam ali a gente a estudar e entender melhor a área da estequiometria, tudo bem? Venham comigo. Primeiro, né, alguns tópicos aqui, uma breve introdução, até com uma certa revisão da última aula, mas bem rapidinho. Segundo, a gente vai tratar da lei de Lavoisier, né, eu também conheci como lei de conservação das massas, que a gente já falou também um pouquinho dela na aula anterior. Depois a lei de Proust, por fim a lei de Gay-Lussac, alguns exercícios e o recapitulando no final, só para a gente retomar rapidinho o que são alguns conteúdos que a gente viu hoje, tudo bem? Bom, a introdução aqui, né, como eu falei na aula passada, né, estequiometria trata-se da ciência, né, a sub-área da química que a gente faz isso para estudar como a gente pode formar reações químicas, no sentido de quantificar, né, a gente quer saber quantos átomos ou a quantidade que a gente tem de um reagente a gente vai precisar para obter um produto que a gente queira, tudo bem? De maneira bem simplificada, é isso, né? Para a gente conseguir isso, uma das coisas mais importantes, mais fundamentais, que está até descrita ao longo dessas leis, que é a questão do balanceamento químico, que é o que? A gente ter o mesmo número de átomos de um elemento do lado dos reagentes, a gente também vai ter do lado dos produtos. Né? Até introduzindo um pouco sobre a questão da lei de conservação de massas, né? Na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Como eu falei, da questão do balanceamento, né? Até pegando o mesmo exemplo, inclusive, da outra aula, sobre a água, que é um dos exemplos mais clássicos que vocês podem ver em livros didáticos, videoaulas, materiais de cursinhos Brasil afora, que é da água, né? Na qual a gente vai ter o quê? Que né? A gente tem H, né? Gás hidrogênio, mais gás oxigênio, para formar a molécula de água. Para balancear isso, né, a gente vai ter o quê? Do lado dos reagentes, 4 átomos de hidrogênio mais 2 átomos de oxigênio, formando o produto água, que a gente vai formar 2 moléculas de água a partir disso, tudo bem? Lembrando dessa importância da questão das palavras que são reagentes e produtos, né? Reagentes está do lado da receita que você ainda não formou o seu produto, e os produtos é o produto final de fato, é o que você quer obter a partir daqueles reagentes. Né? Retomando também a questão de mols, né, a gente tem que 1 mol, que é uma coisa que a gente vai ver principalmente nos exercícios das próximas aulas, de fato calcular a quantidade de reagentes e produtos nas estequiometrias, né, nos cálculos estequiométricos, na qual que 1 mol corresponde a 6,02 vezes 10 a 23 moléculas, que é a famosa constante de Avogadro, né? Até como eu falei na aula anterior, dependendo do exercício e tudo mais, ele não vai falar 6,02, vai considerar só o 6 ali, então vai ser 6 vezes 10 a 23. Mas geralmente o exercício já te avisa isso com qual quantidade você vai ter que considerar na hora de resolver o seu exercício, tranquilo? Bom, 1 mol, né, corresponde à massa molar em gramas e tem o seu volume ali a 22,4 litros nas condições normais de temperatura e pressão, tudo bem? Que é uma pressão atmosférica, né, um ATM, 25 graus Celsius. Né? E como falei, né, existem algumas leis fundamentais que, de fato, fundamentam toda a questão da estequiometria de maneira a dar embasamento teórico para ela ser funcional, tudo bem? Né, de maneira que compreende e explica as proporcionalidades das quantidades envolvidas de reagentes e produtos, né? A primeira, e provavelmente a mais famosa dela, até pela frase que sintetiza ela em si, é a lei de Lavoisier. Ela foi o quê? Ela foi proposta pelo químico francês Antoine Lavoisier, ainda lá no século XVIII, né, ali mais ou menos ali foi contemporâneo da Revolução Francesa, né, inclusive participando de certa maneira dela. E ele é considerado um dos cientistas mais importantes de todos os tempos, porque além dessa lei de conservação de massas que ele propôs, né, ele também foi responsável por descobrir diversos elementos, ou pelo menos catalogá-los de maneira a ter mais dados sobre alguns elementos químicos que já se sabiam
também da existência deles àquela época, tudo bem? Né? Não falei um dos seus trabalhos mais importantes, talvez o mais conhecido, principalmente do que a gente vê ao longo do ensino médio, é a Lei de Conservação de Massas, né? Que nessa lei é dita o quê? Que a matéria não pode ser criada nem destruída, ou seja, ela fala sobre a relação entre as quantidades de reagentes e produtos, que é o que a gente estava falando de balanceamento. O que a gente vai ter ali de número de átomos de hidrogênio e oxigênio nos reagentes, a gente vai ter que ter ele na molécula de água ali proporcionalmente, tudo bem? Aqui tem uma fotinha dele, né, um retrato dele. Né? A lei de balanceamento, né, a lei é a base para os balanceamentos das equações químicas, onde é posto que a quantidade de átomos, sempre importante lembrar disso, estou repetindo isso porque é importante que às vezes as pessoas ou esquecem, às vezes no nervosismo de uma prova e tudo mais, acaba não percebendo ou errando, que é o quê? É onde é posto que a quantidade de átomos de cada elemento químico é a mesma, deixei até aqui em negrito para vocês, em ambos os lados da equação. Como a gente vai observar embaixo aqui na equação de formação de óxido de ferro 3, né, no qual a gente tem 4 átomos de ferro no estado sólido, mais 3 moléculas de gás oxigênio, O2, né, então a gente tem 6 gás oxigênios no estado gasoso, formando o que? O 2F2O3 no estado sólido. Ou seja, esse 2 aqui vai multiplicar o 2 que está na frente ali do ferro, então a gente continua com os 4 ferros, e a gente tem também esse 2 aqui multiplicando os 3 oxigênios, obtendo ainda assim, né, mantendo os 6 átomos de oxigênios na equação, tudo bem? 4 ferros de um lado, 4 ferros do outro, 6 oxigênios de um lado, 6 oxigênios de outro, tudo bem, gente? Continuando aqui. Como eu falei, a lei de conservação de massas, né, ela pode ser resumida numa frase que é muito famosa e tal, e tudo, que é o quê? A gente chama esse de princípio, que fala assim, vou ler para vocês aqui, abre aspas, a soma das massas das substâncias reagentes em um recipiente fechado é igual à soma das massas dos produtos da reação, ponto, fecha aspas. Eu falei, tudo isso falando do recipiente fechado, né, como eu falei, se a gente faz isso considerando um recipiente aberto, que tenha contato com o meio externo, vai ter trocas naturalmente ali. Então, obviamente, essa lei de alguma maneira não vai ser 100% respeitada, porque o ambiente externo vai estar interferindo na reação, tudo bem? Lembrando que não tem como isolar a equação, né? O estudo ali, se for fazer uma análise de reagentes e produtos, se o recipiente estiver aberto em contato com o ambiente externo, não vai ter dados tão precisos, né? Então, ou seja, tem sempre que considerar o recipiente fechado quando vocês quiserem obter a quantidade de produtos e reagentes que estão ali em meio àqueles produtos, tranquilos? Aquela equação, desculpa. Outra lei muito importante também, que é a chamada lei de Proust, que também o Proust é outro cientista francês. É uma curiosidade, a gente vai ver aqui que os 3 cientistas responsáveis pelas leis ponderais, os 3 são franceses, coincidentemente ou não, né? A lei de Proust, né, foi proposta pelo francês chamado Joseph L. Proust, né, acho que é Joseph Louis Proust, na qual ele posta que as proporções entre as substâncias que participam de uma reação química são fixas. Ou seja, sempre a gente vai ter aquela mesma proporção que a gente viu da água, a gente sempre vai ter aquela mesma proporção, vou voltar aqui para vocês verem aqui bonitinho, na qual a gente vai ser sempre a proporção de 2 de hidrogênio para 1 de oxigênio para formar 2 de água, tudo bem? Voltando lá. Ou seja, essas proporções são fixas independentemente do que aconteça, né? Pensando também sempre na questão de um recipiente fechado, de um sistema isolado. Outro aqui também um retrato dele. Né? E como também da lei de conservação de massas, também tem um enunciado que ajuda a exemplificar melhor como ele é. Né? Ele fala assim, abre aspas, uma determinada substância composta é formada por substâncias mais simples, unidas sempre na mesma proporção em massa, tudo bem? Agora, por fim, a terceira lei, que é a lei de Gay-Lussac, como falei, é outro cientista francês também. No caso, ele também se chama Joseph, mas Joseph Gay-Lussac, na qual ele fala mais sobre a relação com os gases, tudo bem? Ele fala assim,
É dito que o volume e não a massa, né? Quando a gente trata de gás, a gente sempre trata de volume e não de massa. É dito que o volume e a temperatura de um gás sempre serão diretamente proporcionais, desde que sua pressão seja constante. Ou seja, se o volume aumenta, a temperatura desse gás também aumenta e vice-versa. Ou seja, se a temperatura diminui, o volume também vai diminuir. Tudo bem? E a frase que vai enunciar essa lei, né, ajudar a elucidar ela, é assim, abre aspas, gases nas mesmas condições de pressão e temperatura, vírgula, seus volumes se mantêm em proporções fixas, fecha aspas. Vou ler de novo mais uma vez, só pra gente fixar, até que geralmente essa é uma das leis que geralmente o pessoal menos lembra em relação às outras. Abre aspas, gases nas mesmas condições de pressão e temperatura, vírgula, seus volumes mantêm-se em proporções fixas, ponto, fecha aspas, ok? De maneira simplificada, é isso. E agora, para a gente fixar um pouco melhor esses conteúdos, né, vamos tentar ver eles aplicados a alguns exercícios. Na qual ele fala assim, 100% de 100 gramas de calcário é colocado sob aquecimento e se decompõe em 56 gramas de cal viva e 44 gramas de gás carbônico. Essa afirmativa está baseada na lei de qual cientista? Né? Aqui a gente tem Lavoisier, Dalton, Richter, Gay-Lussac e Prost. Até como um spoiler que a gente já viu nessa aula de hoje, não tem nada a ver nem com Dalton nem com Richter. Né? Lembrando que Dalton é o Dalton aqui dos modelos atômicos. Bom, a gente tem 100 gramas de calcário ali em início. Ele se decompõe, ou seja, ele forma outros dois produtos, podemos dizer assim, 56 gramas de cal viva e 44 gramas de gás carbônico. Se a gente somar esses 56 gramas de cal viva com mais os 44 gramas do gás carbônico, a gente vai obter os 100 gramas de calcário. Ou seja, ele manteve a mesma quantidade que existia do seu reagente e mantém-se nos seus produtos. Quem fala isso é quem? O Lavoisier, né? Então, vamos ver, tem Lavoisier aqui, tem na alternativa A. A gente também tem o Gay-Lussac, o Prost, mas o que fala sobre essa questão de conservação de massas, como o próprio nome já fala, conservação de massas, é o Antoine Lavoisier, que é o que está aqui representado na alternativa A. Tranquilos? Vamos conferir nosso gabarito. Ok, Lavoisier. Essa aí só para a gente realmente fixar, assimilar melhor o que cada um falou e o que cada um falou também. Tranquilos? No próximo exercício, ele fala assim, na reação de neutralização do ácido clorídrico pelo hidróxido de magnésio, sabe-se que 76 gramas do ácido reagem com 58 gramas do hidróxido com formação de 36 gramas de água, ok? Baseado nessas informações, utilizando a lei de Lavoisier, determine a massa do produto dessa reação, que é o cloreto de magnésio, tranquilo? Agora vamos lá para a lousa para a gente resolver esse exercício aqui na mão com vocês, tranquilos? Bom, continuando aqui o nosso exercício 2, né, da nossa aula 5 sobre a lei das reações, a gente vai ver aqui a aplicação de um exercício onde a gente vai ver a lei de Lavoisier, né, ou seja, a lei de conservação de massas, na qual a gente tem aqui uma reação que vai unir ácido clorídrico, né, o famoso HCl, mais hidróxido de magnésio, né, o MgOH2, formando o cloreto de magnésio, MgCl2 e água, tudo bem? Aqui no caso ele está pedindo o quê? Ele deu 3 massas e está pedindo a quarta, na qual ele dá as massas tanto do ácido clorídrico e do hidróxido de magnésio, ou seja, dos reagentes, mais a massa final da água, para a gente fazer o cálculo então do quê? Do cloreto de magnésio, né, o MgCl2. A massa que ele está dando aqui, ele já dá 73 gramas de ácido clorídrico, e 58 gramas do hidróxido de magnésio, formando então uma quantidade X de cloreto de magnésio mais 36 gramas de água. Bem simplesinho assim mesmo. Bom, aqui a partir disso, como a maioria dos exercícios de estequiometria, sem ser os casos excepcionais, né, os casos gerais em si, geralmente vai ser assim, ele vai te dar os reagentes, os produtos, você vai dar a massa da maioria deles, você vai ter que calcular provavelmente a massa ou de um dos reagentes ou de um dos produtos, tudo bem? Aí mais pra frente, quando a gente vê de casos excepcionais, questões de rendimento
e tudo mais. Aí a gente vai ver alguns outros casos que vão ser um pouquinho mais complexos, mas a gente ainda tem um bom trabalho até lá em si. Na qual aqui a gente vai ter então 73 gramas de ácido clorídrico mais 58 gramas de hidróxido de magnésio, formando X quantidade, X gramas de cloreto de magnésio mais 36 gramas de água. A partir disso a gente faz a soma desse ácido clorídrico com hidróxido de magnésio, né, o número de massa. Depois a gente subtrai ele da água, então a gente vai obter o cloreto de magnésio, né, ou seja, uma continha bem simples aqui para mostrar como que funciona a lei de conservação de massas, né, a lei de Lavoisier. Eu vou fazer aqui no cantinho com vocês, na qual a gente tem aqui então as 73 gramas do HCl, mais 58 gramas do hidróxido de magnésio, né? A gente faz aqui a soma desses primeiro, antes de subtrair a água, na qual a gente tem aqui 3 mais 8, a gente vai ter 11, então sobe 1. Então, 1 mais 5, 1 mais 7, 8 mais 5, perdão, então aqui temos 13, ou seja, 131 gramas, ok? Vamos conferir então, 3 mais 8, 11, desce 1, sobe 1 aqui para o 7, 1 mais 7, 8, 8 mais 5, 13, ok? Então aqui temos, essa é a massa total dos reagentes. Deixa eu colocar aqui, só para deixar exemplificado. Agora a gente vai subtrair a água da nossa, que a gente tem ali de massa, tudo bem? A gente então aqui subtrai então 36 gramas de água, que são dos nossos produtos, um dos nossos produtos, né? Deixar aqui o pezinho de produto. Então tá, a gente tem 131 gramas menos 36 gramas. 1 menos 6 não dá, né? Então a gente puxa aqui, pega aqui emprestado do 3, fica 2. Então 11 menos 6, 5. Depois aqui temos 2 menos 3, não dá, a gente pega esse 1 aqui. Então ficam 12, né? 12 menos 3, 95. 95 gramas do quê? De cloreto de magnésio. Bem simplesinho aqui. A gente pode colocar aqui embaixo então. Que a nossa resposta final, né, a quantidade que ele pede de cloreto de magnésio formado são 95 gramas aqui. Então temos 73 gramas de ácido clorídrico mais 58 gramas de hidróxido de magnésio, formando então 95 gramas de cloreto de magnésio mais 36 gramas de água. Depois vocês façam novamente essa continha, qualquer coisa usem a calculadora se tiverem alguma dificuldade, só para conferir a resposta final, tudo bem? Então, recapitulando aqui antes de finalizarmos a nossa aula de lei de reações. Né? Primeiro temos a lei de conservação de massas, que é o que a gente trabalhou nesse exercício aqui, que é o quê? É a lei que fala que na natureza nada se destrói, nada se cria, tudo se transforma. Ou seja, o que a gente vai ter de quantidade de reagentes, a gente tem que ter de produtos. Temos a lei de Proust também, que é a lei que fala o quê? Das proporcionalidades, né? Então, as equações químicas, né, as quantidades de reagentes e produtos vão ser sempre proporcionais para aquela equação que a gente está formando um produto Y a partir de um reagente X e N, tudo bem? E por fim temos também a lei de Gay-Lussac, onde a gente está falando sobre, principalmente sobre gases, né? Onde gás é uma mesma pressão, se você altera o volume, aumentando o volume, a temperatura aumenta também. E se o volume diminui, a temperatura diminui também, tudo bem? Bons estudos para vocês e até uma próxima aula, gente.